filosofia, ela elabora uma reflexão sobre a vida aqui na Terra, a vida utilizando o corpo material, e também ela elabora toda uma reflexão de uma vida depois da morte. E não apenas a filosofia, mas existem também inúmeras religiões que as suas crenças se baseiam em uma vida depois da morte, inclusive dando maior valor à vida depois da morte do que a vida antes da morte. E a ciência, ela possui dois vieses a respeito da vida após a morte. A ciência materialista, ela parte do pressuposto que a consciência, a percepção, o sentimento e as emoções são reflexos do corpo material, um produto da rede neuronal. Assim sendo, com a morte do corpo, desaparece a consciência, os sentimentos, as emoções. E com isto, o indivíduo deixa de existir com a morte. Por outro lado, a ciência metafísica, ela advoga que a consciência, o pensamento, o sentimento e as emoções, elas são originadas de uma estrutura que eles denominam de espírito. E este espírito independe totalmente do corpo. E o corpo é apenas um receptáculo do espírito. E esta corrente metafísica, ela possui inúmeros eixos de pesquisas sobre a vida após a morte. E um destes eixos é justamente o estudo e a pesquisa sobre a experiência de quase morte. Nós sabemos que a morte clínica ocorre com a ausência do batimento cardíaco, ausência da respiração e a falta da atividade cerebral em decorrência da falta de oxigênio no cérebro e do sangue, que o sangue não foi bombeado mais pelo coração para chegar no cérebro. Então, a partir destas características, o indivíduo é considerado morto. Mas num prazo de 8 a 10 minutos, se este indivíduo é reanimado, e quando ele é reanimado, o coração volta a bater, continua a sua respiração continua, e o cérebro é irrigado com oxigênio e sangue. E neste intervalo da morte clínica à reativação, muitos indivíduos passam por experiências. Neste intervalo de 8 a 10 minutos, muitos indivíduos passam pelas experiências e a pesquisa científica, cujo eixo é a experiência de quase morte, tem estudado, tomado depoimento dessas pessoas que passaram por experiências de quase morte. E nestas experiências, a consciência é ampliada, o pensamento torna-se mais rápido, a pessoa fica com mais sensibilidade, o espaço e o tempo têm outra conotação, uma conotação totalmente diferente do que o espaço e o tempo utilizando o corpo físico. A pessoa tem uma consciência sinérgica com o cósmico.
acoplando com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal, tendo uma sinergia, um contato muito grande, sentindo a possibilidade de manter um contato, inclusive telepático, com o reino mineral, vegetal e animal. E estas pessoas com experiências de quase morte, elas sentem protegidas, encontram com pessoas conhecidas que já faleceram e também com pessoas desconhecidas. Todas essas experiências de quase morte têm demonstrado que o corpo, ele não é o produtor do conhecimento, e sim o receptor. Hoje, atualmente, já existe uma literatura muito grande relatando casos de experiências de quase morte. Uma cega que teve um traumatismo craniano, ela ficou morta durante 5 minutos e ela, pela primeira vez, pôde ver o seu corpo, pois o seu espírito se situou dentro do centro cirúrgico ao lado do seu corpo e ela reconheceu o seu corpo por um anel que estava neste corpo, e ela conhecia este anel através do tato. E esta cega, ela pôde ver todo o centro cirúrgico, todos os médicos trabalhando, e posteriormente ela entrou em um túnel de luz. Ela pôde ver parentes que tinham morrido e pessoas desconhecidas, indivíduos que sofreram parada cardíaca, foram para regiões diferentes, em outras dimensões, sentiram amparadas, e em todas essas experiências de quase morte, nenhuma pessoa sentiu abandonada ou passando por um grau de sofrimento muito grande. E, como conclusão, nós podemos dizer que as experiências de quase morte têm demonstrado a possibilidade da existência de vida depois da morte. E eu termino dizendo que nós não podemos aceitar as limitações impostas pelo corpo. Nós estamos entrando na pós-modernidade, na era do aquário, onde o grande objetivo é o espírito, com todas as suas faculdades de percepção, de consciência, de sentimento, de emoções, transcender o corpo material e experienciar, ter experiências em outras dimensões sem utilizar o corpo físico. Obrigado.